Homeschooling. Homeschooling. O nome já vem em inglês porque é uma treta importada. Mas é uma discussão muito interessante, muito importante. E eu acho que vale a pena a gente debater aqui no canal. Porque tá na Câmara dos Deputados e tá motivando, vamos dizer assim, discussões acaloradas à esquerda e à direita. E a gente não pode se furtar de dar opinião sobre o tema, tá? E obviamente a nossa opinião ela será matizada, ela não vai ser uma opinião plau, tá? Porque é uma discussão que não pode ser, vamos dizer, conduzida por grandes emoções. Mas como eu disse, é uma discussão interessante e eu já vou começar pelo fim. Eu já vou começar dando a minha opinião, tá? Você é a favor ou contra o projeto do homeschooling? Eu sou favorável, tá? Sou favorável. Então você vai falar, entendi, então é isso aí, homeschooling, vamos resolver o problema da educação com isso. E é aí que você, quando for discutir com o teu amiguinho, você vai falar, calma. É aí que a porca torce o rabo. Essa discussão, meus queridos amigos, não é sobre educação, nunca foi sobre educação e nem deve ser tratada como uma discussão sobre educação. E quando você tira ela sob uma perspectiva de política pública de educação, aí que essa discussão realmente se torna interessante. Então eu vou começar sobre o que o homeschooling não é. Então, se você imagina que o homeschooling é uma forma que as famílias vão se organizar ao redor do Brasil para tirar o filho de um sistema público de ensino que é muito ruim, e aí elas em casa vão ensinar com os valores delas, e a gente vai ter os alunos melhorando, e aí nossos índices vão melhorar. Não, isso não vai acontecer. O homeschooling, ele na prática vai atender ou algumas poucas famílias ricas, ou algumas famílias que têm, sei lá, professores na família, ou núcleos religiosos que têm pessoas letradas que têm capacidade de ensinar os filhos. E o projeto prevê avaliações periódicas, tudo normal para que a criança, enfim, não fique aprendendo qualquer coisa em casa, e aí quando chegue no mercado de trabalho, ela tenha sido privada de uma formação que, enfim, que a faça participar do mercado, seja competitiva, que tenha um futuro, que ela não seja privada de algo que, de acordo com a nossa própria Constituição, é um direito. Tá? Isso precisa ser colocado. Então, assim, tratar o homeschooling como uma solução para um sistema educacional ridículo como o nosso não é legal, não é inteligente. E se você for por essa linha, você vai passar vergonha, porque o homeschooling não resolve essa situação. Por diversas razões. Desde ser uma coisa elitista, os pais trabalham e tal, até ser, vamos dizer assim, uma discussão meio tosca num país em que grande parte das pessoas sequer são letradas. Os brasileiros pouco leem livros, os brasileiros escrevem muito mal, e a maior parte dos pais no Brasil não tem condições de ensinar nada para os filhos do ponto de vista formal numa educação. Aí, vou ensinar uma equação de segundo grau. Né? Uma mãe de uma família pobre não tem condição de ficar ensinando equações de segundo grau para os seus filhos e detalhes sobre mitocôndria em biologia ou fazer aquelas análises sintáticas. Eu não tenho condição, eu nem me lembro dessas coisas. Então, não é, assim, isso não vai. E quando eu vejo algumas pessoas liberais tratando isso, tipo, homeschooling é fundamental para resolver a educação no Brasil, a gente vê que essas pessoas só estão importando certas categorias norte-americanas, e por isso que eu falei que essa discussão vem em inglês, justamente por conta disso, e não querem debater educação. Isso não tem nada a ver com educação. Com a esquerda também, quando elas pintam esse monstro no homeschooling, eu também olho, mas por que vocês estão pintando um monstro? Ora, se algumas poucas famílias vão ter obrigação de, enfim, ter avaliações periódicas e a criança tem que passar por essas avaliações e tudo mais, isso não é um problema. A família pode tocar. Por que a família, vamos dizer assim, é um ente menos preocupado com a educação e com o futuro do próprio filho do que burocratas profundamente sindicalizados, contratados por um município ou por um governo estadual? Eu acho que a família está muito mais preocupada com a criança do que esses burocratas, via de regra. Às vezes nem tanto, porque o Brasil é um país complexo e as pessoas não dão valor para a educação, mas via de regra, por que proibir isso? Ora, eu posso pensar assim, olha, quando eu vejo um professor sindicalizado que faz greve o tempo todo e que não tá preocupado com índices e resultados, mas sim no seu salário, não quer política de bônus por desempenho, eu acho que esse cara, por exemplo, tá atrapalhando mais a educação dessa criança do que um pai que quer fazer homeschooling. Então, esse papo da esquerda é um papo que me assusta um pouco. Porque mostra e denota, e eles sabem disso, que o homeschooling teria um efeito sobre a educação, assim, mínimo. Isso mostra que a educação, o tema para a esquerda não é, e aqui a coisa vai ficar interessante, o homeschooling sob a perspectiva da educação. E ora, para não ficar escondendo tanto jogo, qual é a verdadeira discussão? A discussão, meus amigos, é sobre quem tem a verdadeira tutela sobre as crianças. É o Estado ou são as famílias? E a discussão tem que ser levada para essa perspectiva. O Estado tem uma tutela quase total sobre a criança ou é a família?
A família pode decidir o conteúdo e o currículo daquela criança. A família pode falar, eu não acho que o currículo de educação sexual que uma criança recebe na escola é adequado. Eu não gosto da forma como a história brasileira é contada. Ora, a família tem o direito disso. E essa briga sobre quem tutela, essa briga entre família e Estado é a grande discussão. Veja, eu vou pegar aqui um tweet daquela Priscila Cruz, que é uma especialista em educação, do Todos pela Educação, dessas ONGs que tem uma perspectiva muito gerencial da educação, em que o aspecto familiar é um aspecto colocado de canto e eles, técnicos, burocratas, eles vão decidir o destino educacional dessas crianças. Veja só o que ela fala do homeschooling. Escola não é opção. Homeschooling não é liberdade de escolha, é privação de direito. De direitos. Tristeza ter visto deputados usarem a liberdade de escolha das famílias como desculpa, como argumento. Ué, a liberdade de escolha das famílias é um argumento, sim. Não sei de onde você está tirando. Uma família que tem posses, que tem recursos, ela tem uma liberdade de escolha, por exemplo, colocar a criança num determinado tipo de colégio, coisa que as famílias mais pobres não têm. Elas dependem exclusivamente da cabeça de burocratas e técnicos como vocês, né? E vocês acham que o controle tem que ser total. Olha, a educação é um direito. E percebam o jogo. Ninguém está sendo privado. Ela fala assim, a escola é um direito. Não, ninguém está sendo privado. Porque a ideia do homeschooling é que você faça o ensino e obtenha a sua escolaridade em casa. Seria uma modalidade diferente de ensino. Então, há aqui, na verdade, uma pressão muito grande da esquerda para que eles façam a educação total das crianças e tenha um controle quase total sobre elas a despeito das famílias. Dia desses eu vi o Ciro Gomes debatendo esse assunto, ele falava em prender, eu vou prender os pais que quiserem fazer isso, o que é profundamente autoritário, a mentalidade autoritária de um cara com essa veia coronelística aí do Ciro Gomes. Como prender um familiar? E nessa briga entre Estado e família, eu vou ficar ao lado das famílias. Mesmo vendo que há uma ideologização boboca, uma bolsonarização boboca e uma importação de uma discussão que é a seguinte. Essa discussão sobre gênero, sobre sexualidade com crianças, é uma discussão importada dos Estados Unidos da esquerda progressista. E esse discurso do homeschooling, em grande medida, é parte da direita libertária norte-americana, também, enquanto discurso, e também numa parcela de uma direita mais evangélica nos Estados Unidos, que vê essa questão da proteção da família e tal como algo importante. Então a gente está importando essa discussão. No fim do dia, por ser uma discussão importada, ela não está trazendo, né? Porque ela traz, na verdade, os problemas e os componentes dessa discussão. Ela não está indo no cerne do problema, que é ninguém debate educação de verdade no Brasil. Falamos de alguns índices aqui e ali, mas os jovens brasileiros estão saindo praticamente iletrados das escolas. Eles não têm capacidade de concorrer com nenhum país em desenvolvimento que se preze hoje. Nem com Índia, nem com Coreia, porque assim, Coreia dá até dó, né? Mas nem com Vietnã, nem com México. Nós estamos tomando pau de todo mundo, estamos tomando pau dos nossos vizinhos na América Latina. Por conta de uma educação profundamente burocratizada, sindicalizada, não comprometida com desempenho. A galera quer falar de sociologia na escola, quer falar sobre sexualidade na escola, quer falar de gênero, de não sei o quê. E na prática a galera não sabe somar, fazer operações básicas e sai da escola sem saber escrever um texto direito. Isso não tá aqui, isso não tem nada a ver com essa discussão do homeschooling, mas enquanto a gente tá aqui preso nessa discussão, que ela acaba surgindo porque problemas são importados, ou seja, problemas da imposição de uma determinada cultura, que é a cultura woke, a cultura progressista, levam a uma reação do tipo, eu não quero deixar meus filhos na mão dessas pessoas. E aí o tema da educação passa ao largo. No fundo, meus queridos amigos, a gente tá vendo aqui uma disputa entre tutela familiar e tutela do Estado, e eu fico ao lado da tutela familiar, mesmo sabendo que isso é espetacularizado e mesmo sabendo que nada disso resolve o problema de educação no Brasil. Esse foi meu recado, beijo e abraço pra todos vocês. Lembrando, isso aqui é uma missão, tá aqui os nossos canais pra você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live, se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.